Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast. Vou me descrever rapidamente para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, ondulados, estão soltos abaixo do ombro. Estou usando um óculos de grau com armação dourada. Estou levemente maquiada, usando brincos de argola na cor dourada com pingentes de coração. No pescoço uma corrente dourada com pingente de coração rosa. Estou vestindo uma camisa branca com alguns detalhes em preto e por baixo uma blusa na cor preta. Estamos no nosso estúdio de sempre com uma mesa preta, a luz de LED na cor roxa em torno da mesa, atrás de mim cortinas pretas. Estou sentada numa cadeira também preta, microfones, tablets, uma garrafa de água. Hoje uma flor aqui no nosso cenário, uma orquídea na cor roxa, em tons de roxo e lilás. Também em cima da mesa, 2 exemplares da revista Alta Política. Temos um episódio disponível aqui no nosso podcast sobre esta edição da revista com os 35 anos da Constituição Brasileira. Bom, hoje nós temos uma convidada, mais uma convidada, sempre mulheres de poder e de força e luta neste podcast, com muita honra. Estamos trazendo a vereadora de Sapucaia do Sul, Gabriela Ortiz, também graduada em Políticas Públicas pela Federal do Rio Grande do Sul e hoje mestranda também de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gabriela, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gi, obrigada a todos, todas e todos que nos assistem. Também quero me autodescrever. Eu sou uma mulher, eu estou sentada numa cadeira preta, tenho 1,53 m, estou sentada, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, estou vestindo uma camiseta que tem 5 mulheres abraçadas, representando a representatividade, e estou com um blazer rosé. Não estou com brincos, não estou com correntinha no pescoço, estou apenas com um relógio prata no braço esquerdo. Gabi, eu acho bem interessante a cada convidada e convidado que passa aqui no podcast, que eu peço essa audiodescrição e eu mesma acabo que não enxergo, né? Acabo tendo acesso a detalhes sobre essa audiodescrição que eu não havia percebido. Então, te descrever aqui para mim e para o nosso público já me auxiliou muito a entender sobre o teu gosto e sobre o teu estilo. Bom, esqueci de falar que aqui à minha esquerda também estamos com a tela reproduzindo a logo do Acessibilidade em Alta, que também já foi descrita no início de alguns outros episódios. Gabi, é um prazer te ter aqui, nós que nos conhecemos justamente no ambiente profissional e um ambiente de representatividade, que foi o Departamento de Direitos Humanos do Governo do Estado. Na época, eu tive a satisfação de atuar como assessora na Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência do Governo do Estado, e tu estavas atuando na Coordenadoria de Assuntos Especiais, correto? Isso mesmo. Isso mesmo. Tu tinhas 19 anos, é isso? Eu acho que tava com 20 já. Hoje tu tem 26 e é vereadora de Sapucaia do Sul. Então, primeiramente, nós gostaríamos de conhecer a Gabriela Ortiz, a tua história, como tu chegou até a política, como tu chegou à vereança. Acredito que tem uma trajetória que antecede esse cargo, esse mandato. Então, principalmente para servir de inspiração para muitas pessoas que terão acesso a esse conteúdo, é importante que a gente conheça a tua história. Gi, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada também a todos que estão aqui, né, conduzindo junto com o pessoal, né, porque eu acho que é muito importante também trazer que nada se faz sozinho, né, Gi? Tem uma galera que tá aqui trabalhando junto com a gente, então também quero agradecer desde já o convite para estar aqui. Gi, como tu falou ali, a gente se encontra num âmbito profissional, que eu acho que ele é decisivo. E aí, voltando um pouquinho da minha trajetória, desde muito pequena, a minha vida, ela foi permeada de desafios. O primeiro deles foi que quando eu nasci, né, a minha mãe biológica, ela optou por participar do programa Adoção Legal. Então ela me entrega, né, minha mãe biológica me entrega para adoção. Tu nasceu aonde, Gabi? Eu nasci em Porto Alegre. Tá. E aí, aos 18 dias de vida, tinha um casal que estava lá na fila
praticamente uns 2 anos já aguardando na fila. E esses são os meus pais adotivos, que quando eles me buscam aqui aos 18 dias de vida em Porto Alegre, eles me levam para Sapucaia do Sul. Então, desde muito jovem, né, eu sei dessa história, acho que eu já tinha ali uns 3, 4 anos, já me fazia entender o que era, né, ser uma filha adotiva, que para os meus pais, eles têm muito orgulho dessa nossa história. E desde então eu comecei a entender algumas coisas que eram pontuais na minha vida que fazem todo sentido hoje. Por exemplo, meu pai é minha mãe. Minha mãe é uma mulher branca e o meu pai é um homem negro, que casaram, né, diante de um cenário de muita repressão da família, pela questão do racismo. Então, eu acho que naquele momento ali que a gente tem a união daquele casal, a gente já tem também uma parte, né, que é muito importante da minha vida, que vem também trazendo lutas com relação à luta antirracista, que eu acho que tem que permear não somente a fase adulta, mas desde a infância, porque essa construção, ela tem que ser permanente. E aí, depois, muito jovem, eu também entro ali sempre estudei em escola pública, e isso também é uma das fases que eu acho que é bem importante pontuar. Um aluno, né, ou aluna que vem de uma escola pública, ele traz uma realidade, né? Muitas vezes tu não ter o papel higiênico dentro da escola é uma coisa comum, assim como não ter a merenda. Então, assim como não ter os professores também. Exatamente. Na época eu não entendi o que significava a desvalorização dos profissionais de educação, mas na época eu conseguia ver o que faltava para o aluno. Hoje eu consigo ter essa visão macro de que lá na ponta, como que a gente vai ter um ensino de qualidade, sendo que o principal agente, que é o professor, que é auxiliar, que é a merendeira, que é todos aqueles profissionais ali, estão sendo desvalorizados. E eu pego o recorte aqui agora como... Cruelmente desvalorizados. Sapucaia do Sul, só pra te ter uma noção, aqui na região metropolitana nós somos o pior salário, né, da categoria. Hoje, qual é o piso? Nós pagamos 40% a menos que o piso. Então a gente vive uma realidade assim extremamente difícil. E quando eu era muito jovem, né, é claro que esse retrato eu não entendia, mas já dava para ver que a situação com relação à educação era muito precária em Sapucaia. E aí depois no ensino médio eu fui pro IFSU, que é o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e lá naquele polo por processo seletivo, sorteio. Processo seletivo. Na época tinha que fazer uma prova. E eu fui chamada na 4ª chamada. E tu foste aluna da rede municipal de Sapucaia do Sul? Sim, rede municipal. Entendi. Fui pra rede municipal. Depois, eu não estudei, né, em escola estadual. Fui direto para uma escola federal através desse processo seletivo. Na época, eu já estava até matriculada numa escola estadual. Só que, felizmente, né, saiu a 4ª chamada. E aí, eu fui chamada para estudar no IFSU. E lá eu fiz técnico em informática. Então, eu também gosto desses recortes, porque eu acredito que o teu público também seja um público jovem, então é importante entender que a gente passa por tanta coisa na vida, né, até se encontrar. E naquela época eu fazia técnico em informática, achava que era um caminho que eu tinha que seguir por uma questão de gostar muito de tecnologia, mas eu não me encontrei. E o principal foco naquele momento foi eu entender a discriminação das mulheres, porque eu estava num curso que era majoritariamente de homens. Eram meninos numa fase difícil, que é a adolescência, né? Então, a gente tinha muitos casos, o machismo, né? A estrutura machista era muito frequente, e aí a gente vivia com diversas formas de assédio. Então, eu também quero pontuar isso, porque faz todo sentido com a minha luta de hoje, né? Todo sentido, e quando tu fala sobre as diversas formas de assédio, também me remete ao ambiente político. Sim. E nós vamos chegar nessa parte. Sim. Que tudo... por que eu trago todas essas informações? Porque é exatamente isso, ninguém se constrói do dia para a noite, né? Tem toda uma trajetória política, social, e quando eu saio do IFSU, eu até tento entrar na Unicinos para fazer um ano para fazer a faculdade de jornalismo, porque na época eu gostava muito de falar, né? Porque eu participava dos movimentos estudantis ali do IFSU, que era o que eu me encontrava. E aí, quando eu saio do IFSU e vou para a Unicinos, eu vejo um cenário totalmente diferente. Um cenário de pessoas que tinham uma condição financeira muito maior que a da minha família, né? Porque o IFSU, ele é uma escola pública, né? Então, a gente não tinha nenhum tipo de investimento, além da passagem, não tinha nada, né? E quando eu chego na universidade, eu vejo a realidade do jovem. O jovem hoje, ele não tá dentro da universidade, muitas vezes, por
pelo óbvio, que é a falta de oportunidade. Então, a gente defende tanto os programas sociais e os programas federais no sentido de que eles são a porta de entrada para muitos alunos e alunas da periferia. E eu acho que essas políticas afirmativas, elas são importantes exatamente como uma forma de reparação histórica de diversos contextos sociais que nós temos aí. E, Gi, daí, depois, quando eu saio, eu vou para a Unicinos tentar fazer o jornalismo ali, fico um semestre, né? Um semestre foi o suficiente para eu entender que aquele espaço não era meu. Era uma época muito difícil, meu pai estava desempregado, eu era jovem aprendiz, eu ganhava R$515 e uma cadeira era 315. Então, o que sobrava era para passagem e eu via os meus colegas indo pro bar, era uma época festiva, né, início de faculdade, e eu sofria muito com aquilo. Então, também tinha a saúde mental do jovem extremamente abalada. Dali em diante, eu decidi sair da faculdade e focar num cursinho pré-vestibular. Como na época eu era jovem aprendiz, eu guardei o dinheiro. Aí eu cheguei em casa um dia e disse pro meu pai e pra minha mãe assim, eu vou parar de estudar. Aí eles caíram da cadeira, né? Aí eles disseram, mas como? Não, mas é que eu vou juntar o dinheiro, em vez de estudar e fazer uma cadeira, que eu vou me formar em 2050, eu vou tentar, né, entrar numa URGS. Porque o IFSU me mostrou o que era a URGS, né? E hoje eu faço essa reflexão. Se tu entrar agora numa periferia, numa comunidade em Porto Alegre ou aqui na região metropolitana, tem muitos alunos que nem sequer sabem que existe uma universidade federal. Eu ia chegar nesse ponto quando tu citou que quando informou aos teus pais que tu iria parar de estudar, eles caíram da cadeira, já é um lugar de privilégio. Sim. Ter os pais ainda preocupados com a tua formação superior e te dando algum suporte para que tu continuasse os estudos da forma que era possível, porque essa não é a realidade e nem a condição de boa parte dos jovens, principalmente os de periferia. E eu digo que é uma maioria, né? Sim. E porque eu acho também que os meus pais, o meu pai até iniciou uma faculdade EAD, mas não conseguiu concluir por conta também do valor da mensalidade. A minha mãe fez o ensino médio, então eles viveram assim, sem... é aquela história, né? O pai e a mãe que querem garantir um futuro diferente do que foi a realidade deles para os filhos. E eu acho que isso é muito positivo, tanto que eles tiveram que lutar muito, né? Porque quando eu entro na URGS em 2017, eu passei no vestibular para o curso de políticas públicas. Foi a tua primeira opção? Não foi. Eu já tinha prestado o Enem e vestibular outras vezes. Acho que a primeira vez eu tentei para Relações Internacionais. Era um curso extremamente concorrido. Na época eu não tinha cursinho, não tinha nada, então eu fiquei com muita dificuldade e não consegui, né? E por que políticas públicas? Por todo esse contexto que eu contei. Contexto, perfeito. Né? Ali, quando eu abri a grade curricular, foi aquilo, falando sobre cultura, sobre educação, sobre questões raciais, sobre as mulheres e principalmente trazendo também o papel da política. Eu sempre quis entender por que nós estamos aqui, o que nós fazemos aqui e qual é o papel do Estado. Tu tem conhecimento de quando a URGS abriu o curso de políticas públicas? De que ano? Foi... Porque é recente. Isso, faz 13 anos, tá? Posso até corrigir, mas faz muito pouco tempo. Inclusive, Gi, ontem eu tive aula no mestrado e o MEC estava na URGS fazendo uma avaliação do curso. Eu te pergunto porque eu sou graduada em gestão pública e na época em que saí do ensino médio também, como aluna de escola pública e primeiro da rede municipal, depois da rede estadual e também toda essa realidade, Enem e tudo mais... eu tinha o desejo de estudar administração pública e a URGS ainda não, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 34, isso era 2008, a URGS ainda não possuía esse curso, então eu cursei numa universidade privada. Pois é, e aí... Com bolsa. Que foi o que deu. E aí é que tá, né, foi o que deu. Como que a gente chega até isso, né? E aí tantas pessoas que não conseguem. Nem com a bolsa, e a gente traz essa crítica também, porque a gente precisa inserir o jovem, inserir o aluno, mas também a gente precisa de política de permanência. Porque o que a gente mais tem é alunos que são egressos, né? Que saem dos cursos por N fatores, inclusive um deles é a questão da maternidade, meninas que são jovens, que são mães na adolescência e que por uma série de fatores não conseguem permanecer na universidade. E para os que conseguem ingressar também, não é, Gabi? Aí a gente pode ver, no final de semana passado, a gente tá gravando hoje dia 8
8 de novembro, esse episódio Tivemos vai o ao ar Enem. no dia 13 de novembro. Passamos pelo Enem, ainda terá a segunda etapa do Enem, mas a gente vê o sufoco, o sofrimento dos jovens para tentar conquistar um espaço, para tentar conquistar uma vaga na universidade e que muitas vezes, justamente por questões de saúde mental, não conquistam, desistem e nós temos N barreiras aí que impedem o desenvolvimento social com esses jovens. E uma delas é a pobreza. É. Porque a gente precisa trabalhar. Exato. O meu pai e a minha mãe, eles conseguiram, né, dentro das limitações dele. Eu nunca tive o melhor tênis, eu nunca tive o melhor caderno, eu nunca tive o melhor computador, eu nunca tive o melhor nada. Mas dentro das nossas limitações, eles conseguiram priorizar a educação. Por isso que hoje, quando eu entrei na URGS, eu tive um choque de realidade. Para vocês terem uma noção, eu fazia 8 cadeiras no primeiro semestre, porque a URGS, o campus do Vale, ele fica lá na entrada de Viamão. E eu moro em Sapucaia do Sul. Se tu for calcular, dá mais ou menos uns 45 quilômetros de distância, dava na época de transporte público 2h10 do meu dia. Então, assim, se eu tinha aula de tarde, eu tinha que sair 10 da manhã de casa. E aí eu tinha que comer no RU, e aí eu saía de casa sem comer, porque eu acordava, tomava banho, saía só com café e desmaiava no trem. Vocês acreditam nisso? Que eu desmaiei 2 vezes no trem. Não foi por não ter a comida, mas foi pelo fato de que a exaustão e a necessidade de fazer muitas cadeiras no mesmo dia, porque eu era obrigada. Eu não tinha como fazer 5 cadeiras por semana, não tinha essa realidade. Tinha que usar todo o período que eu tinha livre para poder estudar. Sim. E eu acho que foi nesse sentido, assim, que eu vejo o quanto não precisaria ser tão sofrido assim. Exatamente, né? não deveria. Não deveria. E aí, a gente se encontra, né, no meio do caminho, né, Gi? Porque na primeira oportunidade que eu tive, eu fui em busca de um estágio. E aí, quando eu consigo a vaga lá no Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Governo do Estado, para mim foi um divisor de águas, porque aquilo que eu estava vendo na teoria de políticas públicas, eu passei a ver na prática. E ali eu tive um choque de realidade e vi muita coisa que eu quero pra vida, que eu acho que é importante, e muita coisa que eu não queria, que eu não gostava. Né? Tanto que eu saí do departamento 6 meses depois. Claro, fizemos um trabalho muito legal na época com as pautas da população em situação de rua. Também trabalhamos com a pauta do trabalho análogo à escravidão e também trabalhamos com as pautas da população desaparecida, né? Então, na época foi muito legal, assim. Os refugiados também. Não, os refugiados estavam com a étnica racial. Isso. Correto. Essas 3 pautas eu lembro que eram os carros-chefes, assim, que o governo do Estado e dos assuntos especiais. E eu acho que naquele momento ali eu vi uma nova maneira de fazer e eu entendi que aquele contexto ele era importante, né? Tanto para o Estado, mas principalmente para minha cidade. Eu saía todos os dias da minha cidade para trabalhar em outra cidade, para consumir em outra cidade e para produzir política pública. Só que eu não entendia que quando eu voltava para a cidade eu também estava fazendo política, né? Hoje ainda, quando eu estava vindo para cá, que eu vim de trem, a gente vê que tem muitas pessoas em Sapucaia que entram no trem para vir para Porto Alegre, ou seja, a nossa mão de obra ela está na capital. E a precariedade do transporte público sempre foi uma das pautas principais da minha vida. Porque eu fiz uso, assim, uma coisa que beira o absurdo. Então, assim, aí às vezes eu penso, eu proponho uma audiência pública na Câmara de Sapucaia ou em algum espaço e a população simplesmente não vai. Quando eu colocar no papel, eu entendo por que as pessoas não vão. Olha o transporte, olha que cansativo. 1, 2, 3 conduções. Agora há pouco eu conversei com uma moça, ela de Porto Alegre, pegando 3 conduções dentro de Porto Alegre. Como que a gente vai exigir que essa pessoa vá numa audiência pública, tenha mais, daqui a pouco, 2 horas ali de debate, sendo que ela tem que ir para casa lavar roupa, fazer comida, fazer a marmita para outro dia? E tu citou o Enem, né? Como o Enem é importante, ele trouxe exatamente o tema de redação, que foi tão pertinente sobre as políticas de cuidado vinculado às mulheres, né? A invisibilidade do cuidado. E olha, vou te dizer, justamente a partir disso, eu já programei ontem mesmo uma entrevista para a próxima gravação com essa pauta da redação do Enem. Importantíssima. E também, eu participei agora recentemente, foi em setembro, de um congresso lá em Belo Horizonte. E nesse congresso, uma das painelistas era do Ministério das Mulheres. E aí ela explica que hoje o governo federal está estudando uma política pública, Política Nacional do Cuidado.
Então já tem, sim, uma discussão nesse construindo e que vá mais para frente tornar-se política pública. Exatamente. Certamente. E eu acho que para eles é importante, eu como estudante, analista de políticas públicas, a gente tem que ter um problema público. Então, quando eu coloco milhares de jovens e adultos a pensar sobre isso, a gente tem sim, né, uma pauta que pode vir a se tornar um problema público para a realidade das famílias. Porque as pessoas pararam para pensar, quem é que ia pensar nisso? Né? E a gente também, eu falo muito sobre a questão das políticas públicas virem de cima para baixo. Às vezes isso dificulta a implementação. Então eu achei muito pertinente o governo federal tá estudando, fazendo diagnóstico, levantamento de dados. Como eu fui nesse congresso que era específico do curso do campo de públicas, eles traziam muitos dos diagnósticos e as pesquisas para investir, né? Para mostrar que tinha um problema. Só que tem em paralelo a população, né, Gi? A gente precisa que as pessoas entendam que aquela política pública, ela é efetiva e que ela vai ser efetiva a longo prazo. Concordo contigo, Gabriela. E isso também está muito vinculado, como aqui é a acessibilidade em alta, a gente prioritariamente justamente deixa em evidência a pauta da acessibilidade, essa temática da pessoa com deficiência, porque é ainda muito invisível e nós estamos observando uma regressão nesse sentido. Então, quando a gente fala de política pública e fala de problemática, de problema público, a área da acessibilidade está exatamente nesse lugar. É um problema público e nós reconhecemos enquanto representantes dessa causa da pessoa com deficiência, e aí a gente vai falar de jovens com deficiência, de mulheres com deficiência, de mães com deficiência, de pessoas negras com deficiência e de outros segmentos também, e principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade com deficiência, onde nós necessitamos de todos os conceitos de acessibilidade, de políticas públicas voltadas e pensadas de forma universal para esse segmento de pessoas com deficiência em diversas especificidades. Então é uma grandíssima problemática que precisa muito de um olhar de representação e de política pública. É uma discussão que precisa ser levada para todas as câmaras legislativas, para a Assembleia, para a Câmara Federal, para o Executivo, e nós precisamos atuar juntas e juntas, enquanto cidadãos, sociedade civil, entidades, governo, para tornar a vida dessa população de pessoas com deficiência ainda mais não, porque não está sendo atendido, né, mas de forma plena e efetiva na sociedade, pela economia e por outros fatores de dignidade humana, principalmente, né? E eu tô lendo um livro que é... desculpa, eu não sei exatamente o nome do autor, mas se chama Cidadania no Brasil, um Longo Caminho. Ele traz todo o contexto sociocultural, econômico do país, no sentido de como que foi a formação dos nossos direitos aqui no país, né? Em muitos países, inclusive europeus, a gente teve a construção primeira dos direitos políticos, né? A garantia de representatividade da população. Já o país que nós vivemos, o Brasil, nós partimos de direitos sociais. E aí não é aquele direito social pleno, mas é aquele direito social muitas vezes visto como caridade, assistencialista. E aí isso é muito problemático também, porque quando eu venho da esfera política ali, institucional, dentro de uma Câmara em que eu sou eleita. Eu sou eleita pelo povo. E nós temos que chegar nessa parte, Gabriela. E como aí tu chegou à Câmara de Sapucaí do Sul? Como que eu cheguei, né? E todo esse contexto de educação, ele me traz, né, a política pública. No momento que eu vou para esse campo, eu entendo que não tínhamos mulheres discutindo isso. Se hoje tu pegar a grande parte dos servidores públicos, tu tem muitas mulheres atuando, mas a gente não tinham lideranças na ponta, não tinham mulheres em cargos decisórios. E qual foi a tua referência e inspiração? Foi alguma líder política? Foi algum familiar ou algo nesse sentido? Nada, Gi, nada. Uma causa? O que aconteceu pra mim foi que eu participei
Eu sempre fui muito inquieta, né? Sempre fiz 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Também. E aí, em 2000... Qualquer semelhança é mera coincidência. 2019, eu participei do programa Estágio Visita, que inclusive eu aconselho a todo mundo que tá ouvindo aí participar. O Estágio Visita é um programa do governo federal que ele leva estudantes de graduação ou pós-graduação para Brasília. E tu fica lá imerso por 5 dias, conhecendo o papel do parlamento. E quando eu participei, eu tava fazendo uma cadeira sobre gênero com a professora Jussara Reis Prá, que depois veio a ser a minha orientadora de TCC. E quando a gente tava lá nessas imersões, teve uma das atividades que era o seguinte, Gi. Tinham 90 alunos, assim, ó, uma maioria esmagadora de homens, todos do direito, a grande maioria, e pouquíssimas meninas, mulheres. E aí, o que aconteceu? Uma das atividades perguntaram pra gente, quem aqui pensou em concorrer? Quem aqui quer ser um deputado ou deputada? Eu juro pra vocês, até hoje eu me arrepio, eu lembro de todos aqueles homens levantaram as mãos. E as mulheres As não. mulheres não. Nem eu. Eu não levantei. E eu ainda falei pra minha colega assim, nossa, eu sou uma ótima profissional pra ficar nos bastidores. E provavelmente não tinha nenhuma pessoa com deficiência lá. Nenhuma pessoa com deficiência, né? E aí, foi ali naquele momento que eu vi que, opa, que estranho, né? Mas aí, seguiu o baile ali. Mas o momento decisivo, Gi, foi quando eu olho uma parede que tem no Congresso, e eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de ver, porque aquilo ali é o retrato da nossa sociedade, que é uma parede que mostra as fotos das deputadas eleitas. Ah, sim. E ali, sim. na época, nós tínhamos 77 mulheres deputadas, de 513. 513 cadeiras, nós tínhamos 77 mulheres eleitas em 2018, ou seja, mais de 400 homens eleitos, né, como deputados federais, e somente 77 mulheres como deputadas federais. Isso no ano de 2018, né? Agora, na última legislação, a gente teve um avanço muito baixo, né, muito pequeno. Agora são 91 mulheres lá na Câmara Federal. E quando eu vi aquilo ali, Gi, eu pensei, meu Deus, esse é meu TCC. Por que não tem mulher na política? Foi aí, Gi, que eu comecei a estudar muito mais sobre esse tema, me apaixonei e descobri que essa pauta, ela precisa ser falada em todas as esferas. E aí, trazendo a acessibilidade em alta, no sentido de que nós não temos mulheres com deficiência hoje em grande parte das câmaras. Essa é a realidade da Câmara, da Assembleia Legislativa aqui. Nunca tivemos uma deputada estadual no Rio Grande do Sul com deficiência. Já representando o Rio Grande do Sul, uma mulher com deficiência na Câmara Federal, nunca. Mas tivemos já deputadas com deficiência representando outros estados. E no Senado, somente a Maria Gabrilli. E aí, agora, eu sei que o podcast é tu que tem que me perguntar, mas como é olhar e não se sentir representado em nenhum desses espaços que na prática é quem decide a nossa vida. Sendo bem, eu sempre falo isso, tipo, quem tem a caneta na mão? Quem tem a caneta na mão é o político. Tudo é decisão política, né? Então, como é olhar para esses espaços e não se enxergar? É sentir-se invisível, de fato. E aí é um retrato da sociedade. É um retrato do que a gente tem hoje como exemplo de gestão pública. Sim. Nós não estamos representados. Essa é uma fala já feita por mim em outros episódios aqui, eu não canso de repetir, aliás, até canso, mas é preciso que seja repetitivo para que isso seja entendido. Mas nós não estamos representados enquanto pessoas com deficiência, nós não estamos representadas enquanto mulheres com deficiência. Isso é inexistente. E é um segmento que se permite ser representado no executivo por pessoas que não têm deficiência, por ser uma moeda de troca política partidária, assumir uma fundação do direito das pessoas com deficiência, assumir uma secretaria de acessibilidade, quando há uma secretaria de acessibilidade, assumir uma diretoria de acessibilidade, a pasta da pessoa com deficiência. Ou até os conselhos, né? Os conselhos, exato, essa é uma briga. Agora, provavelmente daqui para frente, nas próximas semanas, irei ser a segunda presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre. Só tivemos uma mulher com deficiência na história do conselho até o momento, mas é uma briga até para manter as pessoas com deficiência na presidência, sabe? Então, assim, a Secretaria da Mulher já foi
assumida por um homem, isso é aceitável? Não acontece no momento. A pauta da pessoa negra não é representada por pessoas brancas. E por que a pessoa com deficiência, por capacitismo social e estrutural, por que essa pauta é representada por pessoas que não nos representam? Então, essa é uma reflexão, é uma problemática, e logicamente nós temos solução para isso, e políticas afirmativas são um caminho, mas ainda é preciso que esteja em evidência. E aí a gente traz esse recorte da evidência, né? Porque quando tu vai... Ano que vem, o que nós temos ano que vem? Eleição. Agora a gente vive uma fase que os partidos muitas vezes utilizam dessas pautas, né, para crescerem. Só que lá na frente, né, colocar um candidato ou uma candidata, ter um candidato negro, uma mulher negra numa nominata, ou uma pessoa com deficiência, parece que gera um protagonismo, só que ao mesmo tempo a gente vê o oportunismo dos partidos. Então, eu queria também trazer para ti, te indagar no sentido de como que tu vê a participação interna da população com deficiência dentro dos partidos. Porque quando a gente tem a ascensão de algumas pautas, por exemplo, a gente vê muito o discurso sobre a cota de gênero. Gente, a cota que nós temos hoje... É o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. E outra coisa, vamos ser bem claro, a cota é de gênero, não tá dizendo que é cota de mulheres. Os partidos fazem o quê? Pega os 30%, a nominata é de 17 pessoas. O que é 30% de 17? Fica 6. Então, vamos botar só 6 mulheres. Se eu tiver 7, teria que tirar um homem. Não, vamos manter só 6. Então, assim, como que tu vê esse contexto de hoje internamente, né, dos partidos? Eu tô adorando, Gabriela, que pela primeira vez eu tô sendo entrevistada. Ai, desculpa, gente. No podcast, eu tô sensacional. É que eu, enquanto vereadora, preciso, né? Sensacional. Muito desconstruído isso, eu adorei. E a gente precisa falar. Mas assim, bom, Gabriela, tem toda uma organização estrutural partidária, né? Cada partido se organiza ali também dentro dos seus segmentos, das suas secretarias, das suas representatividades. Então, o fomento disso dentro dos partidos é que vai determinar quem serão os representantes. Então, uma boa secretaria de mulheres, com alguém lutando realmente pelo direito das mulheres e para que as mulheres não estejam ali fazendo figuração dentro de um partido, sendo mulheres laranjas ou utilizada somente para organizar os eventos, para comprar as flores, para organizar o coffee break, para estar nos bastidores e sim liderar e serem as protagonistas dos partidos e desses ambientes. Então, toda uma organização por segmento é que vai determinar isso. E a mesma coisa serve para as pessoas com deficiência. A maior parte dos partidos tem a Secretaria de Mulheres, né? E alguns partidos reforçam isso mais do que outros, e a gente sabe muito bem, depende muito da prioridade ideológica de cada sigla, mas a pauta da pessoa com deficiência é atualmente, inicialmente, discutida dentro dos partidos. Alguns poucos têm a Secretaria Nacional de acessibilidade, ou de pessoas com deficiência, ou de inclusão, como ali se denominam, se organizam, mas voltadas para pessoas com deficiência. Então, poucos ainda aqui no Brasil estão trazendo lideranças e proporcionando para que lideranças estejam representando os partidos nessa área e, principalmente, investindo em campanhas e acreditando e apostando em campanhas de lideranças da área da pessoa com deficiência. Então, da mesma forma que mulheres entram apenas, na maioria dos casos, para cumprir cotas e há um limite mínimo para isso, e é somente respeitado esse limite mínimo, nunca há mais, né? E não há menos porque é legislação, de pessoas com deficiência não há cotas. Então, para que haja uma pessoa com deficiência concorrendo por um partido político, é preciso que essa pessoa já tenha entendido seu protagonismo, seu papel na sociedade, sua influência, seu poder para representar de alguma forma e lutar por uma convenção partidária, que agora até vão diminuir as vagas, os cargos, né? Então, provavelmente, muitas pessoas com deficiência, com vontade de concorrer, irão ficar de fora desse pleito, justamente por não serem prioridade e por não ser uma pauta de prioridade.
Arrasou, Gi. Muito obrigada. Mas a gente precisa chegar na parte que tu entra na Câmara de Vereadores de Sapucaia, como foi tua campanha em 2020, brevemente, como está sendo essa experiência de mandato, e aí eu já vou conduzir o nosso episódio ao final, mas ao final, já para tu ir pensando e elaborando, eu gostaria de entender como está sendo desenvolvida a política pública da pessoa com deficiência em Sapucaia do Sul, quais são os projetos existentes, o que hoje tu abraçou também, se abraçou algo nesse sentido, o que tu pode perceber na área da pessoa com deficiência e da inclusão em Sapucaia do Sul. Mas primeiramente a tua experiência na Câmara. Minha experiência na Câmara hoje, ela é de muita resistência, né? Imaginei. Eu tenho 26 anos, eu fui eleita com 23. É mulher, né, galera? Eu sou uma mulher jovem. Eu tenho 1,53 m. Segunda, terceira sessão que teve, eu falei rolê. Sim. Falei, sabe? Então, assim, o meu vocábulo, ele é de uma pessoa que tem 23 anos. Claro, a gente tem, sim, as normativas, a gente segue toda essa questão, esse rito, mas é importante trazer esse recorte, né? Eu represento a juventude dentro de Sapucaia do Sul, e essa juventude, principalmente a juventude com deficiência, a gente tem tentado fazer essa busca ativa, porque por mais que eu esteja vereadora, eu entendo que não é o meu lugar de fala. E eu preciso que tenha movimento organizado, porque não tem luta social, não tem mudança nenhuma, não tem gestor nenhum que vá olhar para uma causa sem que haja pressão popular. Hoje eu vejo muito a questão do protagonismo, tem que ter movimento. Então, no meu primeiro ano de mandato, Gi, eu elenquei ali tudo que iriam ser as nossas pautas principais. E a pauta da população das políticas para pessoas com deficiência foi uma das pautas, sim. E quando eu entrei ali, a gente viu que algumas coisas que, no meu entender, são importantes, como o conselho da pessoa com deficiência, a gente não tinha no município. Fizemos as indicações, fizemos as movimentações pertinentes e, felizmente, Gi, essa foi uma das nossas vitórias. Parabéns! Né? Conseguimos, sim, tiveram indicações, tiveram várias movimentações nossas para que saísse do papel esse conselho, que eu acho que é extremamente importante, assim como eu estou em outras lutas de outros conselhos também, porque tem que ter essa transversalidade. Tem que ter esse diálogo. Outras questões o Conselho de Sapucaia do Sul, tu sabe me dizer se já participou representando no Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, no COIPED? Não tenho essa informação, mas posso te passar. Podemos depois buscar certinho. juntas. Tanto que agora a gente votou esse ano. Esse ano foi regulamentada a lei do Conselho, né? Então eu acredito que ainda estejam em transição ali. Perfeito. Mas eu acho que é importante ter essa noção de que eu vi uma desestrutura. E uma outra crítica que a gente tinha muito grande eram sobre os espaços públicos. Durante a campanha em 2020, nós tínhamos um candidato do PDT de Sapucaia, que é o Regis, que ele é um rapaz que tem deficiência física, ele usa cadeira de rodas, e ele pautou o tempo todo, né, essa pauta da população com deficiência. E foi muito importante para nós, porque a gente tinha um retrato, também o recorte de uma pessoa negra, né? Então, assim, a gente viu ali que ele é um baita do expoente, uma liderança, e quando a gente viu que ele trazia, né, os espaços públicos como inacessíveis, e que isso reprimia o direito de ir e vir, a gente também tomou para si essa questão. Tanto que eu já fiz várias indicações para que Sapucaia do Sul reveja o plano diretor da cidade, que está atrasado há mais de 10 anos, Gi. Sapucaia do Sul tem um recorte importante, que 52% do território da cidade é de área de ocupação. Ou seja, são áreas que não teve um planejamento. E eu acredito que quando a gente está falando de todas as populações, mas em específico da população com deficiência, eu preciso ter esse olhar. Eu preciso entender que eu não posso limitar somente a tua ida até o centro. Né? Então, assim, a gente viu que o plano diretor estava muito desestruturado e essa também é uma das nossas lutas. Em seguida, a gente pediu, hoje no município, nós temos somente uma intérprete de Libras. Nós pedimos também para que seja ampliado, para que seja feito uma intérprete de Libras no município inteiro. Sim, ou disponível para a prefeitura? Disponível para a prefeitura. Tá, perfeito. Disponível para a prefeitura. Uma apenas. É obrigatório por lei que sejam, no mínimo, 2 pessoas para se revezarem entre si.
Tá aí, tá entendendo? Uhum. Captou? É Sim, isso aí. Sim, é. E hoje... E a população surda de Sapucaia do Sul tem conhecimento? Nós temos, no município, a gente tem uma associação gaúcha, né? Entramos em contato frequente com eles, até para entender as demandas, mas, volto a dizer, da minha fala inicial, como é importante a estruturação dos movimentos. Isso para tudo. E muitas vezes a gente vê que os movimentos eles estão enfraquecidos por essa falsa esperança dos políticos. Que vai lá, se aproxima, fala uma historinha triste, piriri, pororó, larga, vai indo do jeito que dá e a coisa não vai andando. Então eu vi também, eu vi que parte de alguns dos movimentos de Sapucaia, eles estão enfraquecidos exatamente por isso. E eu senti isso no movimento da população com deficiência. Recentemente, todo sábado eu vou para um bairro fazer fiscalização. Isso já faz 3 anos, já, desde que eu me elegi. E é muito curioso quando eu chego num lugar e tem... alguém com deficiência e a pessoa me diz e tem como tu arrumar tal coisa pra mim porque tal coisa me prejudica? E aí tu tem que mobilizar toda a comunidade. Por exemplo, a gente teve um caso de um esgoto que a tampa era maior, né? Tava desnivelado. Então, era um cadeirante? Não, e aí não era um cadeirante, era uma pessoa cega, que foi lá um casal que disse pra gente, a gente não consegue acessar a parada de ônibus. Por quê? Porque ele tá desnivelado. E aí, aquele olhar ali, ninguém do bairro tinha. Sim. A gente precisou mobilizar as pessoas do bairro, fazer um pedido pro prefeito, agora a gente até vai fazer uma denúncia pro conselho, porque não foi arrumado isso. E isso limita. Eu tenho uma amiga que ela namora um rapaz, que ele disse pra mim que, olha, Sapucaia do Sul eu consigo almoçar em um único lugar. Porque é o único lugar que tem acessibilidade. Dispõe de acessibilidade. Então, assim, esse olhar a gente teve, mas também muito voltado para a educação. Eu vi, por exemplo, a gente teve um grupo que nos procurou da escola SESI, que é uma escola muito bem conceituada lá em Sapucaia do Sul, e essa escola, ela estava propondo vários trabalhos na Feira de Ciências, e um desses trabalhos era sobre Libras. Né? Então a gente entendeu que a gente tinha um problema, que a gente tem um problema público, que a gente precisa de um concurso, que a gente precisa contratar mais intérpretes, mas nós também fizemos um movimento, Gi, que foi o Centro de Interpretação de Libras. Eu não sei se tu conhece, é um programa do governo federal, Conheço. a CIL, né? Claro. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 2 locais que tem a CIL, Alvorada e Horizontina. Nós estivemos visitando em Alvorada essa CIL. O governo federal, em 2014, 2015, ele mandava recurso para os municípios que tinham interesse em adquirir o material. O município só ia entrar, né, com o recurso ali da locação do local e do profissional. Fui visitar, né? Estivemos em Alvorada, visitamos o local, assim, ó, espetacular, porque ali não limita a população surda somente ao âmbito educacional, porque hoje, por exemplo, essa profissional que nós temos no município, ela está vinculada à área educacional. Sim. Fora também que eu acho que a gente não tem um censo que diga, né, o quantitativo também é importante. Então eu acho que são fragilidades que nós temos e que tem jeito sim, mas acho que tem que ter um compromisso muito real dos gestores. E isso eu não sinto. Até porque nós não temos Por recursos. não ser prioridade. Não é prioridade, nem financeira, né? E, Gabriela, uma frente parlamentar da pessoa com deficiência. Infelizmente, dentro da Câmara, nós não temos no regimento, a gente tem uma série de limitações. O regimento, se não me falha, ele é de 1964. Então, ele precisa, sim, de passar... uma reforma. De uma reforma revisão. Urgente. Vocês são quantos vereadores lá? Somos 11. 11. 3 mulheres e 8 homens. 3 mulheres e tu, das mulheres, és a única oposição hoje. Sim. Ao atual prefeito. Sim, isso. Lá nós temos um governo de direita, temos 9 pessoas na base e somente 2 vereadores, que no caso é eu, vereadora, e um outro vereador do PT, eu sou do PDT e ele do PT, que fazem, né, essa oposição. E no meu caso específico, eu sou uma oposição propositiva. Eu não quero somente... Realmente, para mim, não é importante que a população esteja mal para eu poder bater. Muito pelo contrário. Eu não sou formada em políticas públicas à toa. A minha carreira, ela vem muito no sentido de realmente tentar
utilizar o meu conhecimento. De composição, construção. E aí, quando a gente vai na CIL, por exemplo, quando a gente vai conhecer esse centro de interpretação de Libras lá em Alvorada, a gente volta fortalecido, porque, olha, a gente tem meios de fazer. Tanto que a gente pediu, a gente viu que o governo federal estava estudando retirar esse projeto, né, esse programa. E aí a gente mandou até pro governo federal um pedido, votamos uma moção na Câmara, todos os vereadores aprovaram, né, para que essa moção fosse mandada pedindo para que não extinguisse esse programa. Sim. Muito pelo contrário. É uma conquista, é isso que a gente pensa, assim, por que regredir? Se já conquistamos, se já funciona, por que retirar o programa? Um programa que é de acessibilidade. E aí tem vários municípios aqui que tem, só que esses municípios aí são os próprios gestores, né? Então só temos 2 que têm um recurso federal. E eu acho que esse incentivo é importante. Sabe? Sim. Porque talvez aquele gestor, ele tá preocupado, enfim, com qualquer outra coisa, com asfalto, enfim. E eu acho que a mão do governo federal é importante nesse sentido. É um direcionamento e uma garantia de que será atendido. Exatamente. Gabriela, e assim, as ações do gabinete hoje, fora as ações oficiais, assim, das atribuições do gabinete, plenárias, enfim, votações, propostas, quais são as ações do teu gabinete hoje que estão em torno, assim, da tua atuação no legislativo? Gi, eu me orgulho muito, né, de ter sido eleita a vereadora mais jovem da história do município. Só que, ao mesmo tempo, eu me orgulho e fico muito triste, porque a participação da juventude, ela é muito pequena, né? É restrita. É muito restrita e é um privilégio, né? Tá aqui, é um privilégio ser estudante, é um privilégio estar nesse... porta-voz. Só que, ao mesmo tempo, essa porta-voz, ela fica enfraquecida quando não tem a juventude ali apoiando ou, de certa maneira, pautando o que para ela é importante. Hoje, a gente tem lutado muito, né? Conseguimos também uma conquista que é importante falar aqui, o Conselho Municipal da Juventude. Nós não tínhamos em Sapucaia. Conseguimos a partir do mandato também. Sim. Né? E agora a gente vai ter a Conferência Nacional, então a gente também tem que se organizar para levar para o governo federal as pautas. De Sapucaia do Sul. De Sapucaia do Sul e do estado do Rio Grande do Sul. Eu concorri a deputada estadual em 2022 exatamente com essas pautas de proteção, né? E eu acho que é importante esse retrato de que a população está cada vez mais longe da política. Então, a minha identidade, o meu perfil, quem eu sou, isso tudo é importante porque eu vejo que aproxima. Eu posso ser a pessoa que dança no TikTok, eu posso ser a pessoa que dança nas redes sociais, que canta, eu posso ser a pessoa que vai agora no dia 10, no show do RBD, e isso tudo é importante, porque é uma identidade e são coisas que constroem vínculos. É a cara do teu mandato, né, Gabriela? Eu me lembro da tua campanha em 2020, do teu jingle de campanha de 2020. Meu jingle até hoje a gente canta e dança. Com dancinha, viralizou, foi maravilhoso. Sim, meu voto na Gabi, na Gabriela Ortiz, era uma música da Anitta. Eu sei, e é a cara do teu mandato e da hoje, tua forma de trabalho. Eu digo isso porque a gente faz um trabalho, tipo, diferenciado. Eu vou às 6 da manhã pra estação, toda quarta-feira, porque a gente entende que o trabalhador, ele não tá em casa, ele Inclusive, não tá... hoje, antes de estar palestrando sobre a política pública da juventude no Café com Alta Política, está gravando no podcast Acessibilidade em Alta sobre mulheres jovens na política, Gabriela Ortiz esteve na estação 5 da manhã, acordar, tomar aquele banho, aquele café. E, tipo assim, a gente tem que criar coragem, né? E eu acho que isso também é uma coisa que eu vejo muito na juventude. Quando a gente cria coragem, quando a gente cria essa resistência, essa força, e muitas vezes é essa ira que a gente tem. Eu acho que é isso que é fundamental. Então eu penso que as pessoas não podem perder isso. Porque quando a gente perde isso, é rolo compressor. Pra mim é maravilhoso hoje que a sessão da Câmara é às 11 da manhã. Vocês sabiam disso? Que Sapucaia do Sul é 11 da manhã a sessão? Me responde... Pra terminar meio-dia. Me responde qual trabalhadora vai usar o seu horário de trabalho, horário de almoço para ir na Câmara ver votação de, muitas vezes, buraco. Sim. Que também é uma coisa importante. Importante. Só que aí é isso, sabe? Tipo, essa problemática da falta de acesso e também uma coisa que eu acho que eles querem que não tenha participação popular, porque no momento que tu lota um plenário, tu muda até de postura na cadeira. Se tu tá meio deitadão, tu já fica mais sentadinho, né? Então eu acho que o nosso mandato propõe esses embates. A gente falou sobre gratuidade no dia do Enem, não conquistamos isso, infelizmente. A gente fala sobre a importância das salas de acolhimento para crianças, para que as mães possam acessar a EJA noturna. Então, assim, quando eu entro numa comunidade, a menina tem 16 anos e não tá na escola, eu pergunto por que tu não tá na escola, ela me diz, mas eu tenho um filho.
E aí a gente vê a fragilidade disso, né? A política pública, muitas vezes, ela é excludente. E esse também é um recorte que eu trago como profissional, né? De que a gente precisa pensar nessas transversalidades. E a população com deficiência tá nessas comunidades. E muitas vezes tá invisibilizada, tá desassistida. E até a família, a rede de proteção, muitas vezes ela não protege, né, Gi? Porque a gente vê, não, mas ele... Não, deixa ele é quietinho assim. Sim. E as mães... É o capacitismo. E não querem nem que a gente converse. Não, mas eu não quero ouvir a senhora, eu quero perguntar. E não... Eu não quero desenvolver o meu filho, eu não quero abrir espaço para que ele vá para a rua, para que trabalhe, para que estude, porque é arriscado. É perigoso, o mundo não está preparado. Então, esse é o receio também de muitas famílias e mães, principalmente, de pessoas com deficiência. Então, ainda nos falta força de luta, justamente por falta de entendimento de que a sociedade é quem precisa se preparar para a pessoa com deficiência ser recebida, assistida e ter o seu desenvolvimento pleno. A gente acompanha, assim, o papel fundamental das APAES, né, como são importantes no desenvolvimento das crianças, e também quero trazer o recorte de que a saúde é fundamental para o desenvolvimento. Hoje nós temos, em Sapucaia, por exemplo, nós não temos um médico neuropediatra. E aí, quando tu não tem neuropediatra, por exemplo, uma criança que precisa do diagnóstico ali, está em desenvolvimento, precisa do diagnóstico para o autismo, ela não consegue porque ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso. Precisa vir para Porto Alegre. A questão é, Sapucaia do Sul, a referência, como hoje mudou o sistema do GERCOM e do Gerinte ali, de agendamentos de consulta e de internações, hoje a nossa referência é em Canoas, no Hospital da Ubra. E lá, nós também temos a crítica ao governo estadual, que fez aquele programa Desassistir, né, que ele tira recursos dos hospitais e ele realoca em outros do governo do estado, né? A gente entende que ok, a gente precisa sim que aquela cidadezinha lá do interior do estado também tenha saúde, mas a gente não pode tirar de um lado para colocar no exatamente, essa compreensão que a gente também precisa que as pessoas entendam. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. No momento que o governador tira recurso do Hospital de Canoas, ele impacta na saúde de Sapucaia, porque daí Canoas tem tu acredita que a gente tem 3 consultas mensais para neuropediatria? 3 consultas para a população em geral. Para a população. Nossa, isso é nada. Isso é nada. Aí o que acontece? Né? A gente tem inúmeras judicializações. Eu trabalhei na Defensoria Pública da União com judicialização da saúde, fui estagiária lá também. Então eu conheço muito essa vulnerabilidade de quem precisa de um leito, de quem precisa de uma consulta. E aí aquele aluno que não tem o laudo, né, lá do neuropediatra, automaticamente o desenvolvimento educacional dele é totalmente comprometido. Porque o que se sabe é que quanto mais precoce for o diagnóstico, muito maior com facilidade será tratado e cuidado e observado isso. E até para garantia do direito dele a ter um profissional de apoio, né? Porque essa nossa demanda é muito grande. Quando eu falo de tratado, não é no sentido de cura, de tratamento, de reabilitação, mas tratado no sentido de atendido, na garantia de direitos e de condição daquela especificidade. E aí vem o papel de fiscalizar dos conselhos. A gente precisa essa rede tem que funcionar. Né? A gente tá falando de acessibilidade, a gente tá falando do acesso à escola, a gente tá falando o Regis, por exemplo, a escola que ele trabalha no SESI, nessa escola, inclusive, que eu citei agora há pouco, e é uma das principais avenidas de Sapucaia, ela fica no Pórtico, inclusive, Lúcio Bittencourt, ela não tem acessibilidade, então ele não consegue, ele tem dificuldade para acessar a escola que ele trabalha, e aí a gente leva isso para os gestores, e é uma lógica de vou ver e te aviso, né, porque, enfim, é uma necessidade, é agora que precisa, é porque agora tem uma pessoa cadeirante lá, então agora que precisa. Gabriela, mas assim, é muito importante reconhecer quais são as redes de atuação, de força, voltadas para essa área, como Conselho Estadual, Conselho Nacional, até mesmo parlamentares da esfera estadual que possam abraçar isso, para que se busque uma forma de tensionar, né? De tensionar, exatamente, porque agora eu não tinha conhecimento dessa problemática, agora tu me traz uma questão que eu mesma
fico, assim, preocupada do que está acontecendo na nossa região metropolitana com o diagnóstico precoce das pessoas com deficiência intelectual, o que é algo muito sério e que tem que ser tratado com seriedade. E aí, a gente precisa, no meio de tudo isso, né, gestores comprometidos e que eles entendam que isso realmente vai mudar a sociedade, que isso realmente vai mudar e vai dar qualidade de vida. E eu não sei, agora eu tento entender que a política pública, ela tem que garantir a felicidade das pessoas. As pessoas têm que ser felizes. E essa plenitude... Não só sobrevivência, que já é difícil de se manter. Exatamente. Mas e a gente não tá aqui só pra sobreviver. E aí, tem sido tudo tão difícil, né? Tão difícil. Então, eu trago esses recortes, assim, que são os principais de atuação. Inclusive, a gente tá organizando agora pro dia 22 de novembro uma atividade que vai ser um seminário exatamente para discutir essas questões, para trazer todos os órgãos que estão vinculados a essa rede de proteção e entender também de que maneira que a gente pode atuar no problema, né? Eu sei que não vai ser do dia pra noite que eles vão fazer um plano diretor, contemplando todas as vias, mas a gente precisa tensionar. E iniciar, tudo é um processo na política. Tu constrói hoje para colher, não amanhã, mas daqui muito tempo, mas essa construção precisa ser feita. Então, parabéns pelo teu trabalho. O Acessibilidade em Alta foi enriquecido com a tua fala, o teu conhecimento, o compartilhamento da tua trajetória, mesmo que breve. Nós estamos agradecidos e de portas abertas sempre para retomarmos a discussão, para retomarmos uma conversa, que tu possa estar aqui conosco mais vezes e que tenhamos mais oportunidades, tanto aqui quanto lá fora, em Sapucaia do Sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e onde quer que seja, mas sempre lutando pelos direitos humanos, pela dignidade humana, pelo bem de todas as pessoas e principalmente garantia de acesso e de inclusão. Muito obrigada, Gabi. A gente vai deixar o teu arroba aqui na descrição do vídeo. Gabriela Ortiz, trabalho maravilhoso. Gabriela para prefeita de Sapucaia do Sul. Eita! E Gisele para vereadora de Porto Alegre. Eu não duvido, hein? Mas, enfim, amiga, o importante é que a gente tenha sempre energia para seguir em frente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada mesmo. Enriquecedor tá aqui. Eu te agradeço muito. E eu trago também esse apelo, né, para que cada vez mais a população compreenda que a gente não são somente indivíduos, né? A gente precisa pensar no coletivo. E esse coletivo, ele faz diferença, assim, na vida de todas as pessoas. Então, quero trazer também o recorte de que eu sou uma mulher extremamente jovem, tenho uma caminhada política aí muito, acredito que seja muito ampla. Então, são áreas que a gente, desde já, a gente precisa ter esse olhar. E eu acho que não tem como mudar a realidade que a gente vive hoje no país se a gente não tiver esse olhar para a transversalidade e para as multiplicidades, porque a gente está falando de equidade, né? A gente não pode tratar os diferentes como os iguais, porque nós não somos. Obrigada, Gi. Maravilhosa, nós que agradecemos. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi relevante para muitas pessoas, então, por favor, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta, deixem seus comentários, sugestões, curtam o vídeo, isso nos ajuda muito também a manter a produção desse canal. Muito obrigada, até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo!